Não se espante, tá, irmão? A gente vai falar sobre os evangelhos, mas não se espante o que nós vamos ler agora. E depois já prepara Apocalipse capítulo 4, versículo 7. E aí, como é que foi o feriadinho? Foi bom? Quantos curtiu bastante feriado, andou, comeu bastante churrasco aí? Foi bênção? Comi nada. Não comeu nada. Não deu lugar a carne, não. Ninguém me convidou. Eita! Foi mesmo, não acredito. Eu só saí uma vez, eu fiquei muito em casa, gente. Eu estudei muito, graças a Deus. Eu li bastante. Não sei de quase nada, né? Aí tem que aprender, né? Eu não sabe mais ninguém. Um dia eu chego lá também. Tem que estudar, gente. Eu vi a mão de Deus, Ele abriu bastante a minha mente por esses dias. E o Senhor quer derramar algo especial sobre nós. Aleluia. Eu não acredito que Deus só derramar em um, dois, não. Ele tem uma talagada de poder para derramar em tudo. Glória a Deus. Todos aqueles quais que se comprometem com o seu reino. Amém? Ezequiel capítulo 10, e o versículo de número 14. Vamos ler um versículo logo após. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto era rosto de águia. Até aqui. Agora vamos para o Apocalipse. Você viu algumas características que foi falado aqui, né? Anota isso: querubim, águia e homem, né? Sendo que o livro do Apocalipse ele dá mais detalhe sobre o primeiro, lógico, obviamente. Vamos ler Apocalipse capítulo 4 e o versículo 7, que diz assim: e o primeiro animal era semelhante a um Leão, e o segundo animal semelhante a um boi, e tinha o terceiro animal rosto como de um homem, e o quarto animal semelhante ao rosto de uma águia. Vocês observaram quantas informações nós temos só aqui nesse versículo? Lá em Ezequiel nós lemos uma fase. Já quando chega no Apocalipse fica tão claro? Tão claro. Agora por quê? Porque a revelação de Deus, ela é revelada progressivamente, pouco a pouco. Imagina Deus ter falado desde o jardim sobre a cruz. Adão e Eva ia dizer: obviamente meu filho não vai morrer nessa cruz. Por isso que Deus trabalhou pouco a pouco. Deus vai derramando um pouquinho, aí amanhã derrama mais um pouquinho, conforme nós suportamos. Como por exemplo, a gente estudou sobre o Pentateuco. Quem lembra aqui do Pentateuco? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Não estudamos? Falamos um pouquinho ali sobre as cerimônias, o sacrifício, aquilo que a ordenança dos sacerdotes. Todo mundo lembra disso, né? Vocês lembram que o animal tinha que ir lá para o altar, para ser sacrificado. Isso já estava apontando para alguém. Essa pessoa era Cristo. Se não morre o cordeiro, não tem salvação. Agora vamos adentrar na matéria que foi proposta da cronologia, na qual nós fizemos juntamente com a direção da nossa igreja, que está proposto o tema desse mês: os evangelhos. Os 4 evangelhos mais Atos Apóstolos. Primeira coisa que a gente precisa tratar: o que significa evangelho? Alguém poderia arriscar dizer o que significa a palavra evangelho? O evangelho em grego, alguém poderia arriscar e dizer? Sem medo de errado, não tem problema. A gente vai aprender hoje. Alguém poderia arriscar? O que é que vocês acham que seria? Nada na Bíblia.
Se interessa em aprender, vai aprender agora. Evangelho, gente, é boas novas. Boas notícias. A vinda de Jesus aqui na terra foi uma boa notícia, não, foi uma ótima notícia. A boa notícia é Evangelho. Evangelho é isso. A gente fala assim, abra a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Totalmente errado isso. Está errado. Precisamos corrigir. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. A gente cita, mas é porque a gente não aprendeu. A gente fala do Antigo Testamento, abre tua Bíblia no Velho Testamento. É uma palavra também errada, totalmente errada. Velho é aquela coisa que está fora de uso. Não, o Evangelho, o Novo e o Antigo Testamento, ele está conforme para usar nos dias atuais. Precisa ser usado. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é importante. Não tire nada, não acrescente nada, não precisa. A Bíblia não precisa da minha ajuda. A Bíblia por si fala. E fala muito, fala muito. E fala, está falando até conosco agora. Outra coisa, dentro do Evangelho contém a biografia do nosso Senhor Jesus. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É a vinda do Mestre. É ali. Se contém dentro dos Evangelhos a vinda. A vinda. O seu ministério terreno, aquilo que ele fizera através do seu poder, e também ele deixou uma coisa maravilhosa. Deixou o dínamo para os seus apóstolos. E para quantos outros se achegasse mais ao seu bom chamado. Ele deixou poder. Ele derramou poder em nossas vidas. Agora, através de quem? Da pessoa do Espírito Santo, obviamente. Jesus se encontra em nosso meio a todo momento. Agora, através da pessoa de quem? Do Espírito. João, capítulo 14, ele diz o quê? Que ele estaria conosco até a consumação do século. E ele falou, vou para o Pai, mas só que eu vou deixar um paracleto. O que é o paracleto? Aquele que ajuda, aquele que guia, aquele que direciona. A ênfase maior, não adianta eu dar aula, trazer muitas coisas muito formal e eu não falar da pessoa do Espírito Santo. Não adianta, não adianta. Teologia sem Espírito Santo é apenas letra. É o Espírito que precisa centralizar na igreja. Amém? E ele domina esse que estávamos falando. Agora, dentro dos evangelhos, nós temos 4. Primeiro evangelho, como todo mundo sabe, ordem cronológica dos pais da igreja que quiser colocar em ordem, sistematização. Nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Como escritor, mas o evangelho é de quem, gente? Vamos lá? Parece que os irmãos estão dormindo. Só quem veio para a aula, os evangelhos. De quem é o evangelho, gente? Jesus. E a pena é desses autores. Como, por exemplo, eu vou deixar uma coisa e uma curiosidade. Talvez alguns saibam, mas outros não. O evangelho de Mateus, ele contém de 30 a 35% de originalidade. O que seria isso? Da sua trajetória, que ele caminhara com o mestre, ele tem da sua originalidade, da sua escrita, de não outras fontes, de 30 a 35. Olha que maravilha, olha só. O evangelho de Marcos, ele bebeu muito na fonte dos outros. Não é que ele esteja errado, não é que ele esteja errado, não. Outra coisa, o Mateus era discípulo, já o Marcos não era. Olha o detalhe aí. O Marcos, ele andava muito com, sabe com quem? Com Pedro, muito com Pedro. E o Pedro, provavelmente, segundo os pais da igreja, que falou, que ditou o evangelho para Marcos poder escrever. Você acha que Deus não deixou discípulo aqui na terra? Claro que deixou.
É uma ordenança, é uma ordenança. Precisamos batizar, precisamos ensinar. Precisamos. E o que a gente está errando é isso, ensinar. As pessoas pensam que ensinar é só vir aqui na escola bíblica dominical. E não é. Está errado isso. É na tua casa, é com teus amigos. Em vez de falar línguas compridas, começa a falar da Bíblia. Vai ganhar mais tempo. Sinceramente, desculpa eu falar, francamente. Quer ver uma coisa que a hora passa muito rápido? Começa a falar de Jesus. É muito rápido. Quando a gente toma o texto, começa a conversar e a discutir algumas coisas que se encontram dentro do texto, a hora vai embora. Como aqui é a hora mesmo, aqui na escola. Eu não pego toda a apostila porque os irmãos ficam pensando, o Vitor traz coisas da cabeça dele. Obviamente que não. Ele bota a apostila lá, mas ele não traz o conteúdo. Não, eu extraio o melhor para vocês e dou para você. Porque eu sei que tem coisa que só vai acrescentar quase nada. Muita informação, você vai ficar, vai dizer, esse cara está louco, o que é que ele está falando? O Evangelho, a teologia que me foi confiada é uma teologia simples. Uma teologia simples. Não adianta subir muito e os irmãos não entenderem nada. É melhor falar uma palavra que seja entendível do que 10 mil os irmãos não entenderem nada. Como por exemplo, alguém sabe o que significa rapazes legomeno? Que é isso que esse cara falou? Ele falou em outra língua? Obviamente que não. Obviamente que não. Só que isso dentro da teologia existe. Por exemplo, o que seria isso? Uma palavra que aparece uma vez na Bíblia. Uma vez na Bíblia ela aparece. Como o Paulo fala, que ele tinha um espinho, né? Aquela palavra espinho, para traduzir, é uma dificuldade, porque ela só aparece uma vez. E a Bíblia, dentro da hermenêutica e dentro da exegese, que são irmãs gêmeas, anota isso na tua cabeça, elas dão um sentido maior. E o primeiro lugar de fazer hermenêutica e exegese é a Bíblia, interpretando a própria Bíblia. Porque tem muita gente trazendo muita informação da sua cabeça, do livro de pensares, do livro da minha imaginação. Esse livro é muito esquisito. Rejeita esse livro, rejeita. É livro do capiroto. De São Cipriano. Tem irmão que estão pegando até dos astros, não sei das quantas, da astrologia, não. Abandone esse negócio, abandone. Fique com o texto bíblico. E eu falo para vocês, tem textos que eu olho e eu digo, não dá para mim não. Esse daqui, a barra é dura. Por quê? Tem vezes que aparece uma vez, aquela mesma palavra uma vez. Agora também tem vezes que o texto na palavra aparece várias vezes, mas o sentido não é igual. Não é igual. Por isso que é muito cuidado, meus irmãos. Fique com simples. Fique com simples, porque é no simples que o Espírito Santo trabalha em nossas mentes. Agora vamos lá. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, todo mundo sabe, também não era discípulo de Jesus. Não era discípulo de Jesus. Todo mundo aqui sabe. Porém, quiseram o Espírito Santo investir na vida desse homem. Agora, outro detalhe, meus irmãos. Lucas era um médico, olha só. Tem muitas pessoas que falam, não precisa estudar muito. Mas conversa isso aí. Rejeita essa história. Rejeita. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, falam assim, não precisa estudar muito. A letra mata. A letra mata não. A nossa ignorância mata. A nossa ignorância mata. É um equilíbrio. Uma igreja equilibrada, cheia do poder de Deus, cheia da presença do Espírito Santo e com palavra, é o combo perfeito. Por quê? Precisa da palavra para equilibrar, obviamente. Meus irmãos, não barre a ação do Espírito Santo. Não barre. Às vezes as pessoas pensam, esse Vitor aí, ele parece que ele é reformado. Você que pensa, eu sou pentecostal até o tutano. Eu nasci no fogo e tem que ser no fogo. A teologia não esfria ninguém. Não esfria ninguém. A teologia dá um norte, mas mesmo a teologia também tem coisas erradas que eu não concordo. Se fere o princípio do poder do Espírito, eu rejeito. Porque a ênfase maior é a palavra de Deus
e a presença do Espírito Santo. Amém? O médico Lucas, ele foi escolhido e tem um detalhe tremendo, ele escrevendo o Evangelho e Atos, um pesquisador nato. Ele começa a escrever, todo mundo sabe, né, que Lucas, que é o autor de Atos Apóstolos, né? Todo mundo aqui sabe isso, né? Porque tem pessoas que atribuem Atos Apóstolos a Paulo. Não é de Paulo, tá, gente? Não é de Paulo. Paulo não escreveu, não. O Lucas, ele tem uma particularidade tremenda. E ele tem de 35 a 40% de originalidade. Mas ele não era discípulo, porque ele está lá escrevendo. Aí você reclama com Deus. Não é assim? Aprove o Senhor trazer um homem dessa categoria, aprove o Senhor trazer um PhD para poder falar da sua palavra. Porque o Lucas, é mesmo, o Evangelho de Lucas é terrível. Sabe por quê? Ele começa a falar de estacas históricas, ou seja, ele coloca ponto para que não possa passar 1000 anos, 2000 anos, o povo dizer isso é mentira. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, ó, na Judéia estava o Herodes como governador, lá na Galileia estava tal fulano, tinha o Beltrano. Ele sabe o que é isso? Estaca histórica. Sabe por que foi benefício para a palavra de Deus? Porque os curiosos, os leigos, os pseudos da ciência, não sei das quantas aí, começaram a verificar a Bíblia. E quando foi verificar aquilo que o Lucas dissera, pasme, 100% de aprovação. Tinha tal lugar, o prefeito era tal, o presidente era tal, estacas históricas é importante. Passa-se o que escreveu, mas a mensagem é fiel e digna. É fiel e digna, porque de fato existiu esse prefeito, de fato existiu essa cidade. Você está vendo como é importante? Quando a Bíblia começa a apontar alguns lugares, ou seja, Éfeso, Troade, Tessalônica, Bereia e vários contra os outros. Se atente a isso, se atente a isso, se atente. Porque na escritura da Bíblia, por exemplo, era o que? Ásia Menor ali, Éfeso, Esmirna, ali por aquelas bandas. Meus irmãos, hoje já não é Ásia Menor, hoje já se encontra no território da Turquia. Vocês estão vendo como é importante? Nós precisamos ler a Bíblia com atenção, com muita atenção, meus irmãos. Quando começar a citar, fulano de tal, Bartimeu, filho de Timeu, olha só, aí as pessoas olham assim, aqui não tem nada. É logicamente que tem. Não, o nome do homem não era Bartimeu, era Timeu. Por que Bar? É porque era filho do Timeu. As pessoas ficam citando, não sabem nem o que está falando. E é necessário ter um mínimo de conhecimento para poder fazer uma exegese, uma boa exegese. Vocês entenderam? Porque na profundidade da Bíblia a gente vai parar de trazer coisa da nossa cabeça. Fique com a Bíblia, meus irmãos. Se não entende, pegue só aquela parte, dê um Google ou procure livros que falem comentários bíblicos só naquele trecho. Não vai pegar no Google a mensagem completa da IA, porque eu vou te falar. O que tem de gente usando de mensagem de IA é impossível, meus irmãos. Não tem compromisso com a palavra. Não estou dizendo que você vai pegar uma frase de efeito lá e usar. Não estou dizendo isso. Você é ferramenta, mas tu tem que orar para a mensagem vir. Precisa orar. Você acha que não? Um pregador verdadeiro, ele tem que ler o mesmo texto, pelo menos de 15 a 20 vezes. Só aquele texto. E a mensagem sai. E a mensagem começa a consumir a gente. A mensagem consome de um jeito que você não aguenta. Sai para fora. Do conforme o Espírito Santo nos der a mensagem. Agora eu digo a vocês, tem muita gente que tem muita aplicação pessoal. Muita. Se der para ele prega numa aplicação pessoal dada pelo Espírito Santo de fato. Mas onde é que ele fica pendendo, capenga para um lado só? É porque ele odeia a Bíblia. Ela odeia a Bíblia. E quando odeia a Bíblia, as coisas não se encaixam. É necessário ler Bíblia. É necessário. Pega um ponto que não está entendendo, pergunta.
Agora tu não vai ficar toda hora. Ô presbítero, tinha quantas letras no nome de fulano? Aí também me ajude, porque tem gente que é assim. Quantas letras no nome de fulano? E eu louvo a Deus pela vida de uma pessoa. Eu não vou poder citar o nome dela. Essa pessoa me mandou mensagem um dia e falou: presbítero, sobre o que o senhor falou, sobre a tomadinha de cachaça, me dê mais um texto para que eu possa combater essa falsa doutrina. Eu fiquei muito feliz. Diga a você, fiquei muito feliz. Porque a pessoa quisera um versículo a mais para dizer que tomar cachaça está errado. Eu fico feliz com essas coisas. E está certo, tá certo? Procure, meu irmão, procure a santificação, sem a qual ninguém vai ver quem dele, gente. Não adianta. Agora o Evangelho de João. O João, ele tem pelo menos de 85 a 90% de originalidade. Tremendo, meus irmãos. Vocês lembram quando Jesus foi crucificado? Todo mundo foi embora. E quem ficou lá? Você está entendendo? Revelação do céu. Não é para qualquer pessoa não, meus irmãos. Tanto é que o João, ele também é o autor da o quê? Primeira e segunda e terceira epístola e Apocalipse de João. Vocês sabiam disso? Deus dá muito para as pessoas que também se entregam muito. Quem busca ali nos pés do Senhor, se humilha, busca, o Senhor derrama. Bênçãos e bênçãos, é mesmo. Bênção sem medida. Agora vamos adentrar. Os irmãos sabem que o Novo Testamento, ele foi composto com apenas uma língua. Todo mundo aqui sabe. Qual foi a língua, gente? Grego. Qual? Grego. Mas qual o grego? Hoje tem um grego milenista e vários gregos. Qual o grego? Né? Hã? Grego, né? Grego koiné, que significa simples. Irmão, mas essa informação não é tão necessária. Logicamente que é. Imagina, você vai querer fazer uma exegese, eu vou buscar do português, eu vou buscar do inglês, não vai bater. Por que eu falo toda vez na língua original, meu irmão? Para que comece a arder teu coração e você comece a estudar. Imagina, tem uma pessoa mais aqui falando em grego e hebraico. Olha só que maravilha. E eu vou sentar, irmão, para aprender com o maior prazer. Não tem essa comigo, fulano cresceu, eu vou ficar com raivinha, eu vou ficar bicudo, não. Que cresça mesmo, irmão. Dê mais fruto do que eu, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Agora vamos adentrar dentro da proposta do Evangelho de Mateus. Mas antes, meus irmãos, essas datas aqui, depois o irmão quiser, pode anotar. Qual foi a data mais ou menos do livro de Mateus? De pelo menos de 70 a 85 depois de Cristo, ou seja, depois da morte de Cristo, foi escrito. O Evangelho de Marcos, de pelo menos 62 a 64 depois de Cristo. O Evangelho, conforme escreveu Lucas, de pelo menos de 70 a 90 depois de Cristo. O Evangelho, segundo escreveu João, de 80 a 95, pelo menos. Ninguém sabe o exato, meus irmãos. Mas alguns historiadores falam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Foi o primeiro. Se foi depois ou foi primeiro, tanto faz. De fato, essa palavra tem transformado bilhões e bilhões de pessoas e ela ainda continua transformando bilhões e bilhões de pessoas. Porque a Bíblia aberta e pregada com fidelidade é a boca de Deus falando todos os dias. Amém? Qual seria a proposta do Evangelho segundo escreveu Mateus? Alguém poderia me falar? Você sabe qual a proposta? Qual seria a proposta do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus? Alguém poderia citar? Alguém poderia dar algum exemplo?
Está muito nítido. É muito nítido. Alguém sabe? Eu não sei, mas pode chutar? Pode, chuta, mas chuta devagar. Vai. Bom, já vou falar já sobre já os 4 evangelhos. Já. Não, fale do Mateus. Pode, Mateus? Qual a proposta dele? Tem uma proposta. Bom, então vou ficar na minha. Pô, chute. Um varão canceleiro. Eu ia bater esse pé no meu... Meus irmãos, Pedro de... sabe o que acontece? Alguém lembra quando eu já recebi uma oportunidade? E quando entra dentro do Evangelho, eu sempre falo a mesma coisa. É porque alguns irmãos que estavam passeando ou não prestou atenção no culto. Irmão, você está batendo a gente? Não estou batendo não. Eu estou recapitulando aquilo que eu já tinha falado algumas vezes. Mas vamos lá. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, ele tem uma proposta central. É o rei dos judeus, Jesus. Ele apresenta, a proposta dele é apresentar Jesus como o rei dos judeus. Mateus, por sua vez, de fato é um judeu. E não um judeu qualquer. Era um formado. Mateus, ele trabalha, sabe onde, irmão? Na coletoria de imposto. Roubando os outros. Para Roma. Traindo seu irmão, trabalhando com um governo opositor. Aí Jesus estava dando passeio, deu uma olhadinha para Mateus e falou para ele: segue-me. E quem resiste quando ele fala segue-me? Só foi um segue-me. Agora, sabia que tem como resistir o Espírito Santo? Tem sim, viu? Tem sim. Jesus chamou, o Mateus aceitou. Muitos são chamados, poucos são o quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Diz o Estevão na hora que estava morrendo, apedrejado: porque vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Resiste sim. O Espírito Santo muitas das vezes fala para nós: fulano, não faz fuxico. A gente continua fazendo. Fulano, não bebe cachaça. A gente continua bebendo. Fulano, não vai para o cabaré. A gente continua indo. Fulano, não assiste tal coisa. A gente continua assistindo. Fulano, não escuta tal coisa. A gente continua escutando. Tem como resistir o Espírito Santo, sim. Mas eu lhe peço carecidamente: dê vazão e voz à voz do Espírito. A proposta do Mateus é muito enfática. Ele quer apresentar Jesus como o rei dos judeus. E o Evangelho segundo escreveu Mateus, obviamente que você já sabe que é o Evangelho de Jesus Cristo, ele contém quantos capítulos? Quantos capítulos, gente? Os irmãos estão com a Bíblia na mão, não conseguem ver. 28 capítulos. 28 capítulos. E quantos versículos? Quantos versículos, Max? Não sei. Já falei que eu anoto aqui. 1071 versículos, pelo menos. Tem alguma versão que dá mais e tem outra versão que dá menos. Porém, a base é essa. Amém? Os irmãos que estão meio dormindo. Amém, meus irmãos? Amém. Mateus, conforme eu já falei, era um renegado, um rejeitado da sociedade. Mas Jesus não trabalha com lata de lixo, Jesus trabalha com reciclagem. Reciclou um homem por nome de Levi, o Mateus. Você sabia disso? Você lembra quando ele fez com nós? Ele estava todo sujo. Ele disse: vem cá, eu vou lhe dar um banho. Eu vou revestir você de poder. Vou lhe dar um banho. Esse que é o poder do Evangelho. Por que você acha que muitas pautas, porque muitos grupos ficam indo de encontro com o Evangelho? É porque o Evangelho é poder. O Evangelho transforma. Quer ver uma coisa?
pegaram diversos livros, fizeram um teste, jogaram diversos livros dentro de uma prisão. Pegaram depois uma Bíblia em outro departamento e jogaram lá. Página. Convenção através de convenção. Convertimento através de convertimento. Agora por quê? Por causa do poder da palavra, obviamente. A palavra tem poder, meus irmãos, para mudar o homem mau. O homem que a gente acha que não tem jeito. Jesus dá jeito. Dá jeito sim, tem jeito sim. Mas ele tem que querer. Não adianta, não vai abrir a boca dele e pegar uma pá e jogar na garganta dele, cheia de comida. Não adianta, não adianta. Não adianta. Mas vamos lá. O Mateus, ele tem uma particularidade tremenda. Tremenda, tremenda. Irmão, o Mateus apresentou pelo menos 30 vezes sobre o reino. Agora, que reino é esse? O reino messiânico que seria estabelecido. Mas hoje, onde é que está o reino? Onde é que está o reino de Cristo? Você sabe? Sabe onde é que está o reino de Jesus hoje? Está dentro de nós. Dentro de nós. A pessoa do Espírito tem um trono em cada coração que aqui se coloca, acredito eu. Ou não tem? O reino está dentro de nós. Mas daqui um pouco, papai vai nos levar. Eita, que isso vai ser bom demais. Quando ele levar, não vai ter choro, não vai ter mais tristeza. Quem fica com ele, rejeita o mundo, tem regozijo. A mesa vai ser proposta conforme o nosso pastor falou sexta-feira. Quando ele falou da mesa proposta aqui, eu disse, meu Deus, na hora veio um deslumbre do céu. Eu disse, meu Deus, eu quero estar naquele dia. Aleluia. Porque muitos irmãos não percebem. Mas tem coisas que Deus dá a cada um. É tremendo, meus irmãos, tremendo o que o pastor viu. Olha só que delícia. Você sentado na mesa e o rei te servindo. Maravilhoso, né? Mas se esforce, meu irmão, se esforce para poder entrar no reino do céu. Mas a salvação não é de graça. É de graça, mas também cabe a mim e você se desviar do mal. Ou não é assim? Ah, meus irmãos, a salvação Deus já pagou e vamos viver a vida de qualquer maneira. Nada disso. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz a palavra, não eu, que é para a gente todo dia se esforçar mesmo. Para poder parecer com quem? Com Deus. Com Deus. Com Deus mesmo. Vamos lá. Primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 2. Obviamente nós sabemos. A genealogia de quem, gente? Genealogia de quem, gente? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Está ali toda a linhagem completa. Completa. É necessário saber uma biografia de alguém e você saber da genealogia. Aí a gente começa a ver aqueles nomes esquisitos lá. Esse nome aqui é muito chato de ficar vendo. Gente, peça uma revelação. Eu já vi gente pregar só com a genealogia, vocês acreditam? E outra coisa, a pregação deu 1h30 e o cara não conseguiu concluir. Agora por quê? É muita informação. Obviamente, se a pessoa amava a Bíblia e ama a Bíblia, ele pegou ponta a ponta. Foi do Adão, foi do céu, aí foi descendo. Eita, que coisa deliciosa. E ele começou a explicar ali, toma, meu Deus, eita, coisa boa. Só Bíblia, só Bíblia. Uma dúvida. Eu reconheço que ao ler a genealogia dá bastante sono, né? Aí, alguns estudos já fui ver sobre genealogia. Aí o professor ele falava lá na hora que a genealogia que tem na Bíblia não é tudo ainda que tem na Bíblia. São os primeiros dos primeiros filhos Os mais da importantes, genealogia, né? O mais importante, vamos dizer assim, da linhagem, né? Porque, por exemplo, quando chega de... Porque se for ver bem tem muito mais, né? Vixe, misericórdia. Quando chega em Abraão ali, meu amigo, se for só de Abraão, vai para Jacó, ali já vai 12. Mais 2 do José. Ali, meu amigo, faz isso.
Aí a gente tem que focar em quem ali? Da linhagem de Jacó, você sabe? O principal só tem um ali. Judá. Judá. E você pode ver que todo momento Judá aprontava muito, vocês sabem, aprontava até mais hora. E eu vou deixar uma coisa, talvez alguém vai ficar até escandalizado que eu vou falar. E dentro da linhagem de Jesus tem prostituta. E dentro da genealogia de Jesus tem uma moabita. E dentro da linhagem de Jesus tem eu e você. Você acha que está ali por acaso? Obviamente que não, meu irmão. É para mostrar. Tinha uma ordem que não era para se mostrar ao povo. Mas quando Deus, ele vê o seu filho vindo, ele diz, eu vou dar a possibilidade também para o gentil entrar. Se a Rabi entrou, se a Ruth entrou, nós também entramos. A gente não tinha direito nem de chegar no templo. Hoje em dia, a gente vem para o templo, xinga os irmãos, briga, faz cara feia, mas não se alegra. O culto, irmão, a gente tem que oferecer para Deus com alegria, com alegria. Agora, irmão, já chega e sai de casa com aquela. É hoje que eu vou lá bater naquele irmão, é hoje que eu vou lá. Você está com a intenção errada, está com a intenção errada. O culto, meu irmão, é oferecido para Deus, é para Deus. Quando a gente tem essa mente, as coisas é tremendas. Eu vou receber uma oportunidade, eu vou pegar o chicote e vou começar a bater no irmão. Quer desabafar? Faça essa terapia. Quer desabafar? Chama eu, sei lá, algum dos obreiros aí que o pastor ordenou e desabafa. Púlpito é lugar de alimento. Púlpito é lugar de glorificar o Senhor. E outra coisa, eu ia falar isso aqui, mas deixa para a próxima. Começou. Eu não sei se você está pronto. Você vai saber só quando você falar. Deixa para outra. Irmão, altar não é lugar de você ficar rico, não. Carro do ano, não sei o que, não. Aqui não. Para lá. Aqui não. É errado, vamos dizer que o pastor começa a trabalhar e ganhar dinheiro até explodir. Ele que ganha mesmo. Isso vai ser benefício para a igreja. Mas pegar da lã da ovelha, tem gente que é assim, que não quer trabalhar mais não. Eu vou ficar encostado. Eu sei muito. Sabe de nada, rapaz. Tem gente que é assim. Mas o pastor trabalha. Mas eu particularmente, eu acho errado ele trabalhar. Sinceramente. Porque ele poderia estar produzindo mais para nós. Poderia estar trazendo mais coisa para nós. Poderia. Mas a gente ficar rico, o salário de 110 mil, imagina. Filho de Satanás, né? Fui, irmão, primeira vez que me ofereceram uma oferta assim, de gasolina foi aqui. Já preguei em tudo que é lugar. Fui para Fuji, fui para tudo que é lugar. Sabe o que os irmãos falou para mim? Não obrigado, tchau. Nem sequer gasolina. Vocês acreditam? Aí tu acha que eu fiquei magoado? Eu vou parar de pregar o evangelho porque não me deram dinheiro. Obviamente que não, meus irmãos. Enquanto Deus me der condição financeira para eu poder bancar, eu vou. Eu não estou indo mais agora por quê? Eu estou com compromisso com a igreja, eu estou com compromisso com as coisas de Deus aqui. Mas quando tiver uma folguinha, eu falo, fala com o meu pastor. Se ele autorizar, eu vou. Não, tem que é assim, vai para tudo que é lugar, escondido. Aí os irmãos tacam para tirar foto, aí quando vem tá lá no Facebook. Meu Deus, é feio, vou falar com o teu pastor. Não é assim? Falou ou não fala? Quando eu falo, pastor, eu vou tal lugar. Não, vai embora. É assim, tem gente não. Ele quer ficar rico, é bicho velho polêmico e começa a esfregar a esmaga dele. Eita, bicho velho do diabo. Tem gente que é assim, tem gente. Meu Deus do céu. Que Deus nos defenda e nos dê sabedoria contra essas coisas. Sinceramente mesmo, tem muita coisa assim. Vamos lá. Primeiro ponto, o nascimento de Jesus. Segundo ponto, a genealogia. Terceiro ponto, a narrativa do nascimento de Jesus. Coisa tremenda, meus irmãos. A Bíblia não oculta nada. A Bíblia é tão clara como a luz do meio-dia.
quando ele nasce, ele vai para a manjedoura. E os astrólogos, os magos, viram a estrela do Oriente, foram lá adorar o Rei do Rei, Senhor do Senhor. E pode ver, eu, pela misericórdia, meus irmãos, eu tive que estudar uma coisa chamada forense. Alguém sabe o que é forense? Alguém sabe o que é forense? Mas agora eu acho que o irmão vai ficar tudo com medo de mim agora depois dessa. Não fique com medo, tá, irmão? Não vou usar contra vocês isso. Forense é como se fosse um perito criminal. E pela graça de Deus também me formei nesse negócio por causa da Bíblia. Para começar a entender como é que eles são um perito e começar a enxergar as coisas. Como por exemplo, os evangelhos, um apresenta de um jeito, outro apresenta de outro. Aí eu te pergunto, está errado a narrativa? Obviamente que não, porque imagina só, dentro de um depoimento de duas pessoas que estão sendo interrogadas, se o depoimento das duas for igual, sabe o que acontece? Diz que foi esquema. Você sabia disso? Está vendo como é bom a gente se formar em algumas áreas para poder acrescentar? O professor deu essa deixa, eu disse, opa, eu vou pesquisar esse negócio aí. Aí, pasmem vocês, o instituto que eu me formei em psicanálise, ele falaram para mim, ó, estou com uma promoção e você está na linha disso. Eu disse, opa. E pai, meu irmão, eles colocaram dentre 10 mil pessoas, é aqui, ó, isso é Deus que faz. Entre 10 mil pessoas, eu estou na cadeira de número 14, como supervisor de psicanálise, vocês acreditam? Isso é a glória tudo para o Senhor. Você entendeu? E eu estava lá na minha, o instituto mandou isso para mim. Aí eu fiz o quê? Abracei. Por quê? Por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia. Deus faz as coisas assim. Eu não entendo. Tem hora que eu entendo, eu disse assim, rapaz, eu estava querendo fazer tal coisa. Um pouco mais, pô, Vitor, não sei o quê, tem uma coisa aqui. Pá, aí manda um e-mail, um negócio. É tudo caminhando para as coisas de Deus. Deus é tremendo, meus irmãos. Deus é tremendo. Maravilhoso e glorificado é o nome dele. Agora também, no ponto C, né, do capítulo 2, versículo 19 a 23, nós também temos o estabelecimento do Senhor Jesus e dos seus pais em Nazaré. Agora, por que Jesus tivera que ficar um pouco de tempo ali? Obviamente todo mundo aqui sabe, a perseguição do Herodes, perseguição tremenda, mandou matar as crianças de 3 anos para baixo. Agora, com o intuito de quê? De querer parar a obra. Não para. Meus irmãos, você lembra de Moisés? Quando Moisés nascera, já tinha um decreto que todos os meninos machos fizessem o quê? Morresse. Porque se agora está cumprindo agora na vida de Jesus? É porque a Bíblia já estava apontando para alguém. A Bíblia já estava apontando para Jesus. Primeiramente, nós sabemos que isso aconteceu com Moisés. Depois veio acontecer com Jesus. Já estava apontando. A Bíblia é tremenda. A Bíblia não conta de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia está apontando para Cristo. Sempre apontando para Cristo. Todo mundo aqui sabe. Jesus é da casa de Belém. Todo mundo sabe disso, né? Sabe, né? Tem até música, né? Como é? Da cantada de Natal, como é que canta? O menino nasceu em Belém, como é? Vocês sabem cantar. Eu em Belém, isso, entendeu, né, gente? E agora ele teve que ser retirado. Agora, muitas das vezes chamamos Jesus de Nazareno por quê, gente? É por causa que Jesus ficou um período morando em Nazaré. O povo fala, esse não é Jesus, filho de José, o Nazareno? Agora, detalhe. Muita gente que não sabe, talvez saiba, eu não sei. Você sabia, quanto mais longe de Jerusalém, mais, segundo a mente do judeu, a pessoa era mais assim, inteligente. Você é menos inteligente, quer dizer? Você sabia disso? O preconceito? Vamos colocar no Brasil. Todo mundo que é do Nordeste, a maioria das pessoas fala é burro. Vamos dizer assim, desculpa a palavra. Isso aí não tem muita inteligência. Mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando falava Jesus, o Nazareno é uma forma pejorativa. Por isso que falava, pode alguma coisa Sair de Nazaré. Exatamente isso aí. Aí entre ali a gente não sabe. Aí a gente vai se aprofundar na exegese hermenêutica. Vem a interpretação. Vem a interpretação. Aí fica claro como a luz do meio-dia. Claro, irmão, a Bíblia é muito clara. Só que a gente tem muito tempo para ver como falar. É
Vê o Reels, o Instagram, tudo que é diabo não sei das quantas, mas não temos tempo um pouquinho para ler a palavra. Irmão, você está pegando o nosso pé? Não. Eu estou querendo que, através da minha boca, o Espírito Santo me use para quebrar esse teu coração de pedra e você comece a ter desejo pela palavra. E eu também. Irmão, eu aplico disciplina em mim. Vocês acham que não? Vocês olham assim, Vitor lê e deve ser uma maravilha, né? É gostoso ele estar lendo. Acho que ele lê bastante e é muito bom. Você que está enganado. Você que está enganado. Tem hora que eu começo a orar e digo, Senhor, me ajuda, porque o negócio aqui está feio. Eu começo a falar carne, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, tem que ouvir. Certa vez, irmãos, acontece essa daqui também. Conta ou não? Conta! Mas irmão não está controlado ainda não. Tem que fazer terapia. Brincadeira mesmo. Uma vez, um pastor chamado, aí a mulher dele olhou assim para ele, você não tem cara de pastor não. Ele olhou assim para a mulher dele, foram lá para o interiorzinho, você olhou para uma mulher dessa. E qual é a cara de pastor? Você não tem, meu marido, cara de pastor? E ele fechou o quarto. A mulher dele estava fazendo a comida, trancou tudo o quarto, trancou a porta da casa, tudo. Foi lá para o quarto. Começou a bater, não é para fazer isso, tá, irmão? Começou a bater a Bíblia na parede. Parede, ouve a palavra do Senhor. Parede, ouve a palavra do Senhor. Paz, meus irmãos. O Espírito Santo tocou na aldeia todinha e a circunvizinhança foi tudo cultuado. Quem decide chamado não é eu. Quem decide chamado não é nós. É o Espírito Santo que tem uma pessoa em cada local. Tremendo isso, tremendo. Ah, você não tem cara de presbítero, você não tem cara de diácono, você não tem cara de pastor. E qual é a cara mesmo? O Espírito Santo usa aquele que é, meus irmãos. Amém? Mas vamos lá. Na segunda parte, do capítulo 3 até o capítulo 4. Início do ministério de Jesus na Galileia. Galileia, os irmãos sabem. Obviamente, muitos aqui já foram. Dar um passeio. Não foram? Os irmãos ricos aqui, que tem dinheiro até, já estão precisando até de um carro forte para manejar o dinheiro. Tem muitos irmãos ricos. Aí. O batismo de Jesus, capítulo 3, versículo 3. Meus irmãos, o Senhor Jesus foi batizado. Foi batizado. Ele mesmo sendo Deus. Agora, por que Jesus precisaria ser batizado por João Batista? Por quê? Ele não era Deus? Ele não é Deus? Por que ele precisou ser? Meus irmãos, em primeiro lugar, vista o calçado da humildade. Aprenda com Jesus. Tem gente não quer passar por um processo. Eu já sou o presbítero. Você acha que eu vou lavar o banheiro? Eu já sou o presbítero. Você acha que eu vou ficar no estacionamento? Grande lá coisa, seu presbítero. Grande lá coisa. Não pode fazer mais coisa na casa de Deus. Jesus já deu exemplo aí, meus irmãos. Jesus colocou a sandália da humildade. Acredito que nem colocou, ele já tinha, né? E tem, né? Ele disse, não, João, tu vai me batizar. Imagina a cena. Jesus chegando para ser batizado por João. O João disse, não. Eu não sou digno nem de ser teu servo, Jesus. Eu não posso nem pegar a calveira da tua sandália e desatar. Aí Jesus disse, não, João, não é assim não. Deixa-se cumprir o que diz a palavra. É humildade. O Senhor Jesus está sempre nos ensinando nos mínimos detalhes. Mas não, a gente só quer o cargo de estar no púlpito para aparecer. Então bota a melancia na cabeça, começa a andar na rua, aí aparece mais. É sério. Meus irmãos, largue mão disso. Fique na caverna, fique fazendo as coisas de Deus, trabalhe. No momento certo, o Senhor irá levantar você. Como foi, levantou a mim. Levantou muitos outros e levantará muitos outros. Vai levantar. Você acha que eu estou aqui e botou uma coluna aqui, só eu que fico? Negativo. Tira esse pensamento. Mas vamos lá. Jesus também foi tentado. Você sabia disso? Jesus foi tentado. Mas Jesus tinha alguma possibilidade de pecar? Ele como homem? De maneira alguma. Porque a tentação que foi dada para Jesus foi uma tentação carnal. Mas só que a divindade do Deus encarnado estava nele. Não teria como. Porém, ele teve que passar para fazer o que? Para dar o exemplo. Jesus não ficou falando igual o nosso chefe japonês, Coreia, não. Ele primeiro fez.
Jesus é tremendo. Tremendo, tremendo. Agora vamos lá. Na terceira parte, eu estou pulando, meus irmãos, porque é muita coisa. E eu não vou ter muito tempo. A terceira parte. Jesus faz um discurso no primeiro discurso de Jesus no monte. O Sermão do Monte, como todo mundo aqui já conhece. As bem-aventuranças. Conforme o presbítero pegou da outra vez. O que significa bem-aventurado? Você lembra? O presbítero Tiago falou sobre isso da outra vez. Alguém lembra? O que significa bem-aventurados? Vamos lá, só quem tem boca. É muito mais que isso. Vamos lá. Afortunado, próspero. Isso, mais. E o melhor, quem tem paz com Deus. Isso. Bem-aventurado também é mais do que feliz. Você não é só feliz, é mais do que feliz. Quem tem Jesus é mais do que feliz. Amém? No capítulo 5, né? Que é a bem-aventurança. Agora, outro detalhe mesmo. A parte B. O caráter da justiça do reino. Tem o caráter, tem o modelo. As coisas de Deus não é desorganizada, não. Tem irmão que pensa, eu vou para Jesus e ele vai me aceitar como eu estou e eu vou permanecer como eu estou. E está errado. Está errado, existe um padrão. Você sabia que essa linguagem aqui é como um termo militar? Acho que alguém aqui já, acho que a maioria dos homens aqui se alistou, né? Foram serviram no exército, né? A maioria, e já sabe disso. Que você se alistando, muitas das coisas você não pode. Por exemplo, essa barba minha aqui era discrepância, já era para mim. Eu ia ter que pagar algumas coisas, algumas punição. Porque é bom, irmão, ter um modelo. É bom sempre ter um modelo. É ótimo ter um modelo. Irmão, a gente precisa controlar as pessoas. Não estou falando sobre controle. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Mas quem está de frente de linha de batalha tem um modelo. Tem um modelo, tem um modelo. Precisa ser exemplo em casa, precisa ser exemplo em todo lugar. Tudo. Sua boca tem que estar cheia da palavra de Deus. Mas não, como muitos outros não. Quer ficar cheio de qualquer outra coisa, menos da palavra. Mas vamos em seguida. A prática da justiça do reino. E eu te pergunto, nós como fazemos parte do reino, temos praticado essa justiça? Será? O que seria justiça? É conforme o que, gente? É conforme a Bíblia. Será que eu tenho sido justo? Será que eu tenho feito duas medidas com o meu próximo? A um eu trato de um jeito, a outro eu trato de outro? Será? Será que Jesus amava mais a um do que a outro? Será? Vai virar menos. Será? Daí. E aí? Eu pergunto. Jesus amava um mais do que o outro? Logicamente não. Mas para ministério específico, ele escolhe alguns. Pedro, o Tiago e o João. Ele falou o quê? Vamos à parte e eu vou orar com vocês e mostrar o que está dentro de mim, o que está acontecendo comigo, minha tribulação. A gente tem que ter um amigo, meus irmãos. Precisamos ter alguém aqui na terra. De Deus. Não que fale línguas compridas, não fofoqueiro, não é isso. Estou falando homem e mulher de Deus. Se encoste nele e nela, para que você possa desabafar e conversar. Jesus tinha 3. Porém, outra coisa, meus irmãos, Jesus, ele, quando foi crucificado, só ficou um. Só ficou um, se for o João. Os demais, ó, linha na Bíblia. Na hora que aperta, a gente vai saber quem é o amigo. Como é aquela lá de provérbio que fala, na angústia que nasce o irmão, né? Na angústia. A gente está na bonança, todo mundo está nos abraçando, está churrascando conosco. Mas e na hora que eu tiver com problema, será que vão estar comigo? Cabe-se uma reflexão sobre isso, não é assim? Cabe-se. Meus irmãos, não estou falando para ninguém ficar inimigo de ninguém, porque até a Bíblia não aprova isso. Mas cuidado. Você precisa de apoio, você precisa de suporte. Todo ser humano, uma alma para curar outra alma, tem que estar sarado, tem que estar bem. Agora imagina, 2 traumáticos disputando para ver quem tem mais miséria para contar. Quando tiver, gente, a pessoa com uma depressão, isso é que eu aprendi na escola. O professor uma vez falou isso, nunca mais esqueço. Quando você estiver tratando com uma pessoa
ela está com uma depressão profunda, indique a ela ler Filipenses. Leia Filipenses aqui. Vá lendo. Ela vai falar para você, eu acabei de ler o Filipenses, leia de novo. Ela fala de novo, eu acabei, leia de novo. Vai chegar um momento que vai gerar algo dentro dela, o poder da palavra performa. Amém? Mas vamos em seguida. A parte D. A escolha do rei. Está vendo você? Tem que escolher o reino. O reino, ele está posto, mas a gente nunca quer. A gente quase não quer. O reino, meus irmãos, não é só quando a gente aceitou Jesus e fica sentado no banco. É além disso. É muito além. Quem faz parte do reino trabalha com o mesmo pensamento. Quem faz parte do reino trabalha com a mesma ideia. Logicamente, a ideia é dada por Deus e delegado pela liderança. E os demais que estão abaixo obedecer. Cabe nós obedecer. Isso é o mínimo. O mínimo. Porque a maior pressão se encontra na liderança. Parte E. Maneira do ensino de Jesus. Meus irmãos, Jesus usava coisas simples do dia a dia para poder estar ensinando. Jesus pegava uma coisa tão simples que se a gente for aplicar nos dias de hoje, seria um pouco complicado. Que ele começa a falar da parábola do homem que saiu ao caminho e umas caiu num solo mais duro, rochoso, outro caiu no solo fértil e outro caiu no espinhal. É tremendo isso. A gente observa assim, não tem nada. Logicamente que tem, é uma aplicação. Tem, e é muito forte. Por quê? Essa aplicação dá muitos endereços. É coração. Terra fértil, terra boa. Coração sarado. Terra ruim, dura. Coração, que é uma pedra. Tem pessoas que têm um coração igual de pedra. Mas eu tenho uma notícia para dizer para alguns. O Espírito Santo tem uma machadinha e ele é especialista para quebrar coração de pedra e transformar em coração de carne. Você sabia disso? Ele fez isso comigo. Você acha que eu estou manso, eu estou bonzinho hoje? Você acha que em todo momento eu fui assim? Obviamente que não. Obviamente que não. Era bicho feio. Qualquer coisinha, se olhasse para mim, eu já queria briga. Só olhar. E outra, para não ficar encarando ninguém, eu só andava de cabeça baixa. Mas na hora que o Espírito Santo veio sobre mim, mudou minha vida e mudou a vida de muitos outros que aqui se encontram. A parte 4, né? Os primeiros milagres de Jesus, que vai se encontrar em Mateus capítulo 8 até o capítulo 9 e o versículo até o final, obviamente. A parte A, irmão, uma série de milagres. Abundância, abundância. Agora eu te pergunto, os milagres que Jesus fizera no passado, ele pode fazer hoje? Agora através de quem? Através de quem? Sabe por que não acontece muitas vezes milagre? É porque a torneira, ou seja, o cano, muitas vezes está com a trava, está com impedimento. Deixa que o Espírito Santo, através de mim e de você, flua muitas águas, muita abundância. Outra coisa, o dom do Espírito Santo não foi feito para só me beneficiar. O dom do Espírito Santo é para beneficiar aqueles que estão próximos de mim. Que Espírito Santo é esse? Que está me deixando gordo, retendo bênção para mim e não passo para meus irmãos. Isso tem alguma coisa esquisita aí. Tem coisa estranha. Irmão, acho que o Marcos também viu uma vez, né? Alguém estava contando, que disse que sonhou, que tinha muito irmão, que estava obeso espiritual, que Deus estava derramando na vida dele e dela, e ele não estava passando para frente. E outra coisa, gente, coisa terrível é pessoas comendo semente. Como o pão deixa semente. Deixa semente. Deixa semente. As pessoas pensam que eu estou falando de físico. Não é físico não, irmão. Graças a Deus. É espiritual. Irmão, eu vou ser sincero, Deus derramou na vida de muita gente, muita. Mas só que ela não tem coragem de dizer.
irmão, vem aqui, eu vou orar por ti. Ela não tem coragem de dizer, irmão, eu vou orar por ti. Ou mesmo de longe, fica intercedendo. Para que essa água comece a fluir e novas águas virá sobre nossa vida. Para que novas águas possam passar pelo cano, o que é que precisa fazer? Liberar a primeira que foi depositada, obviamente. Tem gente aqui que a gente olha assim, esse daqui, essa daqui não tem nada. Mas deixa Deus abrir os teus olhos espirituais que tu vai ver o quanto é que tem. Tem. Tem gente que olha assim, não tem. Tem gente que olha assim, isso aí tem. Não tem nada. É sério isso, é sério. Vamos lá. Agora Jesus usa coisa muito simples. O reino e a ovelha. Jesus, obviamente, comparou nós, como ser humano, como ovelha. Agora, por que ovelha? Ovelha é mansa. Ovelha é mansa. Agora, você for num curral de bode, você vai ser chifrado até as últimas. Terrível, terrível. Quando a gente observar uma ovelha, ela é super mansa. Você olha muitas pessoas assim, ela é dócil. Mas tem pessoas, rapaz, pisou no pé dela, acabou. Já era. Ela vira o Satanás. Nem pode mais já vira o Satanás. É difícil. Porém, existe. E é necessário falar. E no mesmo capítulo, na parte C, mais milagre. Irmão, eu não vou lembrar de cabeça aqui, fala assim, essas coisas que Jesus fez na terra, nem tudo foi escrito. Tem coisas que Jesus fez e não foi escrito. E eu acredito. Porque ressuscitar morto, andar sobre as águas, me mostrar um homem no Antigo Testamento que andou sobre as águas. Não tem, meu Deus. Milagres inéditos. E Jesus deixou uma promessa. O que é que ele falou? Que vocês fariam o quê? E por que a gente não está fazendo? Alguma coisa está esquisita. A gente pensa que a obra maior é descer fogo do céu e consumir as pessoas que você acha, que eu acho que é nosso inimigo. Mas não é. As obras maiores é sentar. Vem cá, senta aqui. Eu vou cuidar de você. Vem cá, senta aqui. Eu vou te instruir. Eu vou derramar na tua vida aquilo que o Senhor derramou na minha. É isso. É isso, meu irmão. É isso. O Evangelho é simples. O Evangelho é muito, muito simples. Nós que enchemos de firula. Muita firula. Misericórdia. Mas vamos lá. Na parte 5, meus irmãos. O segundo discurso do ministério dos discípulos de Jesus. Jesus chama 12, mas dentre os 12 tem o diabo. Mas não foi chamado por Jesus, Jesus não sabia? Sabia. Mas é bom que tenha o diabo no nosso meio para se manifestar o bom. É bom que ele tenha no nosso meio. Você lembra quando Jesus estava recebendo a palavra do céu sobre o seu pai falando sobre Jesus? Esse é meu filho que o quê? Que o quê, gente? Que eu me comprava, não é assim? Logo em seguida, quem é que veio? Gente? O diabo não veio, não foi? Tentar Jesus, não foi assim? Aí você acha que você é especial e está em centro das coisas. Tem gente que quer a presença do Espírito Santo, mas não quer o combate com o diabo. Se você recebe dinamite, obviamente, é para você guerrear. Obviamente. Agora, muitos ataques chegam a saber onde? Na nossa cabeça, no nosso coração. Sabe por quê? Porque o volume do mundo está muito alto. Quando você, uma dica que eu dou, quando você tiver um turbilhão de problemas, cale todas as vozes e fale com Deus. E fala assim com ele, Pai, da mesma forma que o Senhor foi com Jesus, também seja comigo. A melhor coisa é essa. Porque tem gente, irmão, que tem pitaco, tem solução para tudo. Mas na hora não é assim, irmão. Como, por exemplo, tem algumas pessoas que a gente pode falar uma coisa mais forte. Tem outros que tem outro tratamento. Agora, por quê? Por causa que cada pessoa
foi criado de uma forma diferente, com um trauma diferente. E a gente não percebe isso. Estruturas e estruturas. Tem pessoas que a gente dá licença aqui é uma pedra. Esse daqui já é mais maleável. E graças a Deus que a gente somos assim. Imagina se todo mundo fosse pedra. Imagina se todo mundo fosse maleável. E glória a Deus pela diversidade, da diferença. Mas vamos ler. Irmão, eu fico dando aula, uma palavra fica vindo. Queima o coração. Queima. Dá vontade de falar língua, dá vontade de pular, falar mistério. Fica vindo, sabe? Meu Deus. É maravilhoso, maravilhoso. Parte A, né? Pregadores, a sua missão. Qual é a missão do pregador, irmão? Eu falei agora há pouco. É falar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas não falar de qualquer jeito. Falar com fidelidade. Se possível, vai ter um momento que vai vir amor. Se possível, terá momento que virá repreensão. Mas a repreensão ainda é melhor, sabe por quê? É o cuidado de Deus. Uma vez, quando eu estava pregando, acho que foi a última vez que eu preguei domingo. Você acredita que eu vi pessoas sendo desacorrentadas, as correntes caindo no chão? Eu vi isso. E eu fiquei espantado. Eu nunca tinha visto aquilo. Primeira vez. Eu vi pessoas com uma mão erguendo ela assim. Eu vi. Que terrível. Assim, meu Deus. Aí que minha fé foi lá pro teto. Foi pro teto. Eu já queria. E mais ainda agora. Eu disse, eu estou no caminho certo. As pessoas falam, o presbítero, de vez em quando dá umas palavras muito duras. Sabe o que é isso? É cuidado com a tua alma, para tu não ir para o inferno. Cuidado. E glória a Deus que tem uma diversidade aqui de pessoas que tem um amor, outro tem um cajado. E glória a Deus por isso. Imagina todo mundo igual a mim. Imagina todo mundo igual a pastor. Não ia dar certo. E glória a Deus por isso. Mas vamos lá. A resposta a esperar. No capítulo 10 de Mateus, do versículo 16 até o 42. Irmãos, a resposta a esperada. Ou seja, tem uma resposta. Jesus sempre estava respondendo aos seus discípulos. Certa vez, o Jesus, ele não queria saber quanto ele era popular, não. Ele perguntou, quem dizia que eu sou? Um disse, o Senhor é Elias. Outro dizia, é João Batista que ressuscitou. Outros viram o Senhor chorar, o Senhor é Jeremias. Mas teve um que, se fosse na categoria de hoje, talvez o pior discípulo, o Pedro, na categoria de discípulo, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Imagina só, um discípulo que tinha a peixeira no meio do seu corpo, ou sei lá, uma faca, não sei, uma espada. Imagina. E o Espírito Santo usou Pedro para ele falar isso. Mas o Pedro estava com a espada. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer tirar a espada do Pedro sem primeiro tocar o coração de Pedro. Agora toca o coração de Pedro como? Através do Espírito Santo. Entendeu? Deixa o Pedro com a espada, que no momento certo o Senhor vai quebrar. Vamos lá. E teve essa resposta. O Pedro respondeu e Jesus falou, isso não foi revelado nem por sangue, nem por carne. Mas foi quem que revelou? Meu Deus, ninguém está na aula. Quem revelou, gente, para Pedro foi quem? O Espírito Santo, meus irmãos. Deus, foi revelado pelo Pai. Ponto 6. Resposta ao ministério de Jesus. Parte A. O reino e João Batista. Nós sabemos que João Batista, ele abriu o caminho para que Jesus, o Rei da Glória, passasse. E ele foi morto por causa das, vamos dizer, como eu posso falar essa palavra para não falar errado? Das mulheres que serviu Herodes, vamos dizer assim, que eu ia falar outra palavra. A menina do Job que estava lá na casa do Herodes, a Salomé, dançou até umas horas. Aí disse, pronto, o que é que tu quer? Se tu me der a metade do reino, meu irmão, obrigado. Deus te abençoe.
Se tu dançar aqui, ela dançou, agradou o homem e disse, eu vou dar metade do reino para ti. E ela não é besta, ela disse, pronto, eu não vou querer nadinha não, vou querer só uma coisa, o quê? Me dá a cabecinha velha de João Batista. A cabeça de João Batista vale mais do que o rei. A cabeça de um homem, de uma mulher de Deus, vale mais do que um reino. Agora eu te pergunto, por que estão querendo acalar a voz profética dentro das igrejas? Será que não é o Herodes? Não bate muito não, está batendo muito. Vai para lá, Herodes. Não bate muito não. Irmão, pai, eu sonhei. Uma pessoa querendo calar a voz profética dentro da nossa igreja. Eu sonhei. Sério mesmo. Eu contei para algumas pessoas. Eu sonhei. E de fato está querendo calar a voz profética. Doa quem doer, irmão. A palavra, e acredito que também o pastor concorda tremendamente sobre isso, é superior a qualquer outra coisa. Esse negócio, esses apetrechos que tem o mundo aí, que você é o queridinho de Jesus, naquele dia, se não se converter, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticar o quê? A justiça? A bondade? Iniquidade. Os vossos pecados que faz afastar o quê? Vocês de quem? Pronto, está dito. Dado o recado. Irmão, você está desabafando? Não. Porque está cabendo com o contexto aqui. Calaram o João Batista, não calaram? Aí Jesus dá uma resposta. Ó, gente, é o seguinte. Dentre nascido e mulher, João Batista é o maior. Olha só o que Jesus falou. E os discípulos estavam pensando, todo momento, uma cadeirinha. Teve uma hora, meu irmão, que foi uma coisa tremenda. O Tiago e o João estavam lá. Aí a mãe dele chegou e falou, ó Jesus. Ela agradou Jesus, obviamente. Botou uma comida, Jesus encheu o bucho. Um pouco mais disse, rapaz, pega meus meninos. Tu bota um do teu lado no teu reino e bota outro do lado. Rapaz, isso não te compete. Só compete a papai. Olha só como a mãe faz pelo filho. E não sabia ela. Mas você pode beber o cálice que eu vou beber? Olha só o cálice. A gente pensa que é aquele cálice que a gente vai cear daqui a pouco. O cálice de Jesus foi a cruz, foi a morte. Por mim, por você e por nós. E aí? Quer sentar? Do lado de Jesus, um do lado do outro? E a cruz? Vai querer carregar também? A gente quer o destaque, mas passar por ele nós não queremos, não é assim? Não é isso? A palavra de Jesus é muito enfática. E o João Batista foi reconhecido como, dentre mulher, um dos maiores. Agora João Batista não curou ninguém, nem sequer de dor de cabeça. Não curou nem sequer de dor de dente. O que é que João Batista tinha de diferente? Você sabe o que era? Era a fidelidade à palavra. Doa quem doer, irmão. Perca tudo. Só não perca a palavra e a presença de Deus em sua vida. Amém? Vamos seguir. Parte B. Desafio para a seguinte geração. Desafio tremendo. Desafio. Você acha que chegou na igreja e tudo vai mudar, vai ser uma maravilha? Não. Aí que vai ter guerra, vai ter guerra. Antes você estava na escuridão, estava tudo escuro, você não via nada. Agora quando passou a luz, as trevas obviamente vai querer todo momento apagar sua luz. Agora por que quer apagar a luz? É porque sabe, se você brilhar, o mundo lá fora não vai ter mais treva. Se eu brilhar, o mundo cada vez mais vai deixar de ter treva. Mas eu acredito naquela promessa que Jesus falou aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 18, que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Você olha 10 anos atrás e olha hoje, tem mais crente do que 10 anos atrás. E daqui a 10 anos depois vai ter mais crente do que teve hoje. E vai ser sempre assim, porque Daniel fala que teria uma pedra que esmagaria o reino, e essa pedra, quando esmagou os reinos, ela crescia, ela crescia, ela crescia, 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 e essa pedra se encontra em nosso meio hoje aqui. Essa pedra é a igreja, juntamente com o Senhor Jesus. A igreja nunca vai ficar mirrada, a igreja nunca vai diminuir. Quanto mais a pressão, quanto mais a perseguição, quanto mais infiltrado, mais a igreja cresce.
Então não tem o que temer. Não tem o que temer. Amém? Os irmãos estão quase dormindo. C. A posição do reino. Meus irmãos, o reino tem posição. O reino tem posição. Não é em qualquer lugar. O reino agora se encontra dentro de nós. Porém, o reino é o quê? Transportado e caminhado todos os dias e toda hora através da minha, da sua vida. Não é de qualquer jeito. Um representante do reino, imagina só, cheio de escândalo, cheio de firula. Quem é que vai receber um embaixador desse? Imagina, eu como embaixador, eu não estou falando de veste, com a vida toda desmantelada. Chega em outro país com um embaixador, ele vai dizer, você é o embaixador. Sou embaixador. E ele vai dizer, olha para a roupa, esse daí, todo desorganizado, todo cheio de firula, mentiroso. Eles pesquisam, irmão, ele vira a tua vez até o final para você virar um embaixador. Imagina nós. Imagina nós. Você lembra do Billy Graham? Certa feita, fala para o Billy Graham, Billy Graham, você está agora convidado para ser o presidente dos Estados Unidos. Sabe o que Billy Graham falou? Eu não quero isso, porque isso vai rebaixar o cargo que eu tenho. Eu sou o embaixador de Jesus. O cargo maior do mundo é o quê? Presidente dos Estados Unidos, obviamente. E o homem falou, não, eu não vou rebaixar meu cargo. Você queria rebaixar seu cargo? E por que de vez em quando você deixa seu cargo do lado? Você pensa mesmo que você é aquele caixa aí da fábrica? Coloque na sua mente hoje, no seu coração, você é embaixador de Cristo. Você é representante do céu. Somos representantes do céu. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Vamos lá, parte D. Comunhão no reino. Será que estamos tendo comunhão no reino? Será? Ou a gente está naquele ditado, tudo para mim, nada para você? Tem gente que gosta de título. Fala com o pastor, dá uns 50 carros para a pessoa. Tem gente que está com carga até top. Chega, anda mancando, tanto carro. O reino, irmão, o reino, quando fala reino, não é qualquer coisa. É uma unidade de grupo. São pessoas na qual foram designadas para fazer o trabalho. O reino tem posição. Você acha o quê? Que tem posição da descoberta por quê? É porque aquela pessoa não está trabalhando no lugar que ela deveria. Tem gente que era para trabalhar, mas não. Ele quer ficar na posição de pastor, ele quer pregar, ele quer, como fala, louvar, mas ele não quer a posição mais simples, não quer. Ele só quer a posição de destaque. Eu coloquei o alarme, irmão. Eu coloquei o alarme para que eu não possa ceder no limite das aulas. Imagina só, eu como presbítero, todo desorganizado. Vocês iam gostar? Obviamente que não, é feio. Obviamente que não. O primeiro que tem que dar exemplo é o professor. E se você me pegar em falha, você fala para me ajudar, ó, isso aqui não está muito legal. Organiza isso, me ajude. Porque aqui é o que, gente? Meu Deus, eu falei agora, hein? Somos o que, gente? Embaixadores de Cristo. E também o que? Eu falei quase agora. Somos de um. Somos de um. Meu Deus, do reino, gente. Sétima parte, irmão. Vai até 13. É muita informação. É muita informação. E eu peguei só os pontos assim, maiores. Mas vamos lá. Sétimo ponto. Discurso de Jesus e as parábolas. Irmão, alguém aqui sabe o que é parábola? Alguém sabe? Pode falar. Rapidamente. Tem pouco tempo. Alguém sabe o que é parábola, gente? A parábola, no português, seria, sabe o quê? Trazer coisas difíceis para coisas fáceis. Ou seja, Jesus pegava um contexto cultural, que também o rabino também usava, para poder ensinar para os seus alunos. Um pregador, uma pessoa que ensina, ela tem que ter em mente o quê? Que ela está extraindo o que Deus colocou primeiramente na sua mente, mas para ela transmitir, teria que ser no modo entendível, ou seja, no modo que todos compreendam. Imagina eu começar a falar aqui, e na rei, rolou, impostor, tem isso aqui, vai olhar para você, esse cara é doido.
é bom que tenha compreensão, porque se alguém for contestar e você sabe do original, você tem como combater. É muito bom, porém, na hora de ensinar, na hora de pregar, traga uma coisa simples, traga o que o texto está falando. Não fique falando, pelo amor de Deus, abandone isso, abandone. Esse negócio de João pegou 10 caranguejinhos, comeu 5 e guardou 5. Edificou em que isso? Edificou em nada. Agora não pode também ser simples e desleixado. Fique no meio. Não pode ser simples, tão desleixado, e também não pode ser tão alto que nem todo mundo possa comer. Porque tem pregações, se a gente observar, que parece que estão ensinando e pregando para girafa, que só os do alto podem comer e os demais não. Todos têm que comer, igual. A parábola, meus irmãos, tem outro detalhe. Jesus usava coisas da época. A gente não, quer trazer umas coisas muito filosóficas. Eu vou te falar, filosofia é bom, mas não aquebranta o coração do pecador. Não é tão eficaz. Agora você está dizendo que não é para nós ter? Não, longe de mim. Quanto mais repertório de informação você tiver, mais você vai estar apto para poder ensinar. Muito bom. Quer fazer teologia? Bem-vindo. Filosofia? Bem-vindo. Ciência? Bem-vindo. Forense, sei lá. Sei das quantas. Outra coisa, meus irmãos, eu acabei até esquecendo. Leiam livros, mas bons livros. A Bíblia é o principal, todo mundo aqui sabe, né? A Bíblia nem se fala. Mas, por exemplo, eu vi uma história uma vez sobre que pegar um cavalo e pegar um burro, né, um jegue, para poder caminhar em longas distâncias, eu vi que o burro, ele dá mais conta do que um cavalo normal. E qual a aplicação nossa aqui hoje? O que você acha sobre essa mensagem que eu falei agora? Existe uma aplicação. É que, para eu caminhar mais longe, eu preciso ter o instrumento correto. Vocês estão entendendo? Precisa ter o instrumento equipado. E outra, é adequado. Imagina só, eu querer andar no deserto do Saara, uma Lamborghini. Vai ter cabimento um negócio desse? Obviamente que não. Mas tem gente que quer adaptar coisa na qual não vai dar certo. Fique no simples. Mas vamos lá. Eu tenho pouco tempo. Eu vou só mais essa agora, tá? O método da parábola explicado. Ele explicava, não, ponto a ponto, Jesus. Ele falava a parábola. Muitas das vezes os discípulos não compreendiam e os discípulos chamavam o mestre à parte. Mestre, nos explica esta parábola. E Jesus explicava. Explicava muito bem. Ficava tão claro como a luz do meio-dia. Outras parábolas, parte C. E a resposta de Jesus sobre as parábolas. Jesus explicava muito, mas era muito, irmão. Agora também, quando ele queria trazer coisas difíceis também, Jesus trazia. Por exemplo, todo momento, quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava andando com seus discípulos e a multidão parava para ouvir, existia os fariseus no meio infiltrado e todo momento eles queriam pegar Jesus de qualquer forma em erro. Só que Jesus chegava e falava algumas coisas que davam um nó na cabeça deles. E o que esse não está falando? Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Um exemplo desse está em Nicodemos, mas não. Jesus falava dessa forma com eles porque via maldade no coração. E hoje, por que muitas pessoas não entendem a palavra? Primeiro, coração fechado. Segundo, ele já tem uma ideia pré-concebida, ou seja, outra coisa, preconceito. Ela já tem uma ideia já formada na cabeça dele e outra coisa já não entra mais. Eu não estou falando qualquer coisa. Eu estou falando da Bíblia, falando só a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que aprenderam de uma maneira e aquela maneira está errada e ela não quer abrir mão. Não quer abrir mão de jeito nenhum. Como um exemplo que muita gente conhece, pessoas falando sobre escatologia. E alguns pregadores falam que Jesus tomou a chave da morte. Esse texto não existe.
Esse texto não existe. Jesus nunca tomou a chave da morte. Ele disse, eu tenho. Eu não vou ter, ele disse, eu tenho. E pregadores, e o auditório, e outras igrejas reproduz aquilo que não está na Bíblia. Perigo, perigo. Eu convido a igreja de pé e peço para que nosso pastor encerre. Por gentileza. E eu parei, gente, no ponto 8. Talvez, eu não sei se eu vou continuar Mateus, talvez eu entre em Marcos, porque é muita informação, irmão. É muita informação. E o tempo é curto. Nosso pastor, por gentileza. Glória a Deus. Vamos orar. Bom dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por essa aula. Meu Pai, que o Senhor possa continuar fazendo, Senhor, que a tua igreja cresça na graça e no conhecimento. Capacita, Senhor, o presbítero Vitor a cada dia mais. Meu Pai, que o Senhor possa despertar no coração da sua igreja a cada dia a importância, Senhor, de estar aprendendo, Senhor, da tua palavra, para que nós não possamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor. São 11 horas agora. 11h05, nós damos início ao nosso culto. Você que quiser ir no banheiro, beber água, cumprimentar seu irmão, em nome de Jesus, fique à vontade. 11h05, vamos dar início ao culto.